Vamos lá, minha gente, aqui é jogo rápido, já estamos de volta, já recomeçando, segunda parte da live, segunda parte da conversa com o nosso querido Marcos Horácio, autor desse livro lindo, O Palácio de Deus e o Templo do Rei. E agora a gente vai para a segunda parte, em que ele vai fazer um fechamento, né? E vai responder as perguntas que foram trazidas aqui. Tá bom? Para a gente poder conversar com ele, para a gente poder ouvir aquilo que ele tem de bacana para responder para vocês. E mais uma vez agradecer muito mesmo pela presença de vocês que estão nos acompanhando, prestigiando o Horácio, prestigiando esse seu trabalho lindo, essa obra maravilhosa. No final vamos fazer o sorteio, já tem muita gente lá inscrita que colocou algum comentário, colocou alguma carinha, colocou um carinho, uma pergunta. Todo mundo está concorrendo ao livro, tá bom? E quem, claro, tiver interesse, vai lá no site, tem uma loja, ramalhoedições.com.br. Bom, já estou esperando o Horácio aparecer aqui para a gente voltar, para a gente continuar a nossa conversa. Vamos lá, meu querido, vamos voltar aqui para a gente poder atender esse pessoal maravilhoso. Marina, obrigado, Marina. Lucinéia, que legal. Eu sou um pouco amador para mexer nesse negócio aqui, viu, gente? Mas vamos lá. Regina, olha que legal. Obrigado, gente. Maria de Lourdes, Ana Vasconcelos. Tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí acompanhando. Que bacana. Caxixe. Estou me transportando para a aula no Unify. É verdade, eu também, rapaz. Parece que estou no Unify. Fui aluno do Horácio, concluí em 2009, aprendi tanta coisa com ele. Ele me deu aula de História Contemporânea. Vanessa está aí com a gente. Gente, que legal. Muito obrigado, professora Maria Isilda. Muito bom. Fabiana. Horácio, cadê você, rapaz? Vamos lá, volta pra gente continuar. O povo tá aqui te esperando. O povo tá aqui te esperando. Márcio Lesanto, muito bom. Obrigado, gente, obrigado. Vamos ver se eu consigo mandar o convite para ele aqui. Vamos lá. Eu estou aguardando ele entrar. Aguardando ele entrar para a gente poder convidar. Concluiu em 2019. Em 2019, eu estava começando lá o pós-doc com o Londonho. Horácio marcou a minha vida, dos meus amigos de sala da Unify. Que legal. Emerson. Grande abraço, Emerson. Cláudio, Carol. Olha, eu não sei não, viu? Eu acho que eu vou ter que entrar em contato com o Horácio, porque eu não sei, talvez ele esteja com alguma dificuldade para entrar aqui. Olha que bacana. Você teve aula de América 1 e 2, Império 1 e 2 com ele. Que privilégio, que privilégio. Que privilégio. A Ariane está aí com a gente. Li foi aluna da Unify, curso de Maturidade. Um grande abraço, querido professor. Obrigado por estar aqui com a gente. O Marcos muda a vida da gente, professor maravilhoso, pessoa admirável. É verdade, verdade. Não à toa, depois de um pouco mais de 10 anos, eu procurei para a gente poder lançar o livro dele. Naquela época, gente, eu já falava, eu vou ainda editar o livro do Horácio. Ele estava ali, sabe, escrevendo a sua tese, quase já nos finalmente, já. Introdução aos estudos históricos, é verdade. Ele ministrou essa matéria mesmo, por um tempo. Que bacana.
fazendo pós em História da África no Unify. Eu atualmente eu sou professor na pós em Religião e Cultura, lá no Unify também. Adorava quando a gente fazia pergunta e ele falava, deixa eu entrar na sua loucura. É bem dele mesmo isso, Cláudio, verdade, bem dele mesmo. Horácio Nossa, eu como tive aula de contemporânea, a gente leu muito Hobsbawm, a gente viu vários filmes relativos à Segunda Guerra, ao período da Guerra Fria, né? A gente trabalhou muito alguns temas ele se concentrava com mais cuidado, né? Tendo em vista o seu domínio, a sua interpretação. Obrigado, Clava de Ferro, obrigado. Estou voltando 10 anos, me formei na Uni Santana, atualmente sou professor na rede estadual. Tive todas as disciplinas de História do Brasil com o Horácio. Poxa, que bacana. E assim, gente, visitem depois o nosso site, vocês vão ver que tem outras coisas bacanas lá também, tá? Voltadas para psicologia, tá? Para estudos da antiguidade. Tem coisas sendo preparadas para serem lançadas já no começo do ano, tem artigos científicos, está tudo lá no ramalhoedições.com.br, além, é claro, da loja com o livro do Horácio. Me lembro dos nossos papos após a aula, sempre gentil, verdade. Fiz alguns cursos do Horácio no Museu de Arte Sacra, onde ele tem ainda um vínculo, né, muito forte, muito grande, desenvolvendo essas viagens, essas iniciativas, esses cursos. E a gente espera que logo passe esse nosso período de pandemia para que a gente possa fazer lá uma palestra com ele no Museu de Arte Sacra sobre os temas relativos ao livro. Ele faz a gente se apaixonar por história, é verdade. Muito bom. Que bacana, gente. Muito bom ter vocês todos e todas aqui. Muito bom. Estou aguardando o Horácio entrar. Não sei se a nossa produção conseguiu fazer contato com ele. Alessandra, Alessandra, tudo bem? Você já adquiriu o livro do Horácio, é verdade. Até postou uma foto depois. Inclusive, gente, se vocês conseguirem, né, e puderem, assim que receberem o livro, né, depois que comprar, receber o livro, tenta postar uma foto lá na sua rede social, no Instagram aqui mesmo, ou então no Facebook, marca a gente, porque é uma maneira da gente incentivar aí a divulgação, né, a divulgação do livro do nosso querido Marcos Horácio, porque à medida que a gente vai divulgando, outras pessoas vão se interessando pela obra, né? E, consequentemente, ela acaba tendo um alcance ainda maior, né? Como a gente estava falando no início, né? O livro agora já está atravessando oceanos. Essa semana ele já vai chegar na Itália, no Japão, né? Tem gente que conhece Horácio, que foram seus alunos, e ele está voltando, ó. Tava no camarim e tal, aquela coisa, né? Mas já tá voltando. Olha lá. Que bacana. Muito bom. Que legal. Já tá chegando. Mais uma vez, obrigado, gente, por estarem aqui com a gente. Olha aí, tá vendo? Deu certo? Tudo certo? Tudo ok? Deu tudo certo, eu tô aqui. Eu tava aqui falando com o pessoal, né? Vendo os comentários. Tem tanta coisa legal aqui, Horácio. Não sei se você estava Então vamos acompanhando, lá. né? Alunos seus de 10 anos atrás, de 5 anos É tão atrás, bom você, isso. pessoas falando que você faz a gente viajar na história, É tão bom os papos isso. depois da aula, sabe? Nossa, muito bom, tem muita coisa legal aqui. Eu anotei algumas É, perguntas para te passar, Horácio, das pessoas que tá. colocaram no começo e que inclusive estão concorrendo ao livro no finalzinho. Mas antes, Uhum. eu queria que você ficasse à vontade para fazer, eu não digo, não um fechamento, claro que não, mas uma abordagem mais sua, o Uhum. que você gostaria de destacar. Por exemplo, tem coisas aqui do tipo, né? Tudo isso que o Horácio descreve aqui na live é bem detalhado no livro. Enfim, fala aquilo que você... Hoje não tem protocolo, Horácio, hoje não tem pauta, não, sabe? Tá Não tem... joia. você, rapaz, você hoje é a estrela, o protagonista, sabe? A gente está aqui hoje Olha. para te prestigiar.
para aprender com É. você, mas também para te prestigiar, te parabenizar. Como você falou no começo, esse livro demorou tanto tempo para sair, né? Ele estava pronto, passou por um processo aí de, eu diria, de atualização, né? Porque você não parou de estudar, de pesquisar, né? De 2012 Sim, para cá, então tem coisas no livro que sim. não estão, né, naquele seu trabalho original, porque fazem parte desse desenvolvimento posterior à tese, mas é isso, eu queria que você ficasse à vontade para poder falar o que você quiser sobre o livro, sobre você. Eu não sei, é um livro assim, ele me dá, é uma pesquisa que me deu muito prazer de fazer. A gente sabe que o doutorado não é fácil, né? A gente sabe o que é o processo de pesquisa, como a professora Isilda levantou aí, né? Que até que ela pediu para falar um pouco sobre isso depois. Isso não é fácil, né? Leva tempo, leva trabalho, é um desgaste, mas eu ficou do jeito que eu queria, já, Uhum, sabe? Ficou do jeito que eu imaginava na minha cabeça. Então isso me deixa feliz. E feliz porque eu coloquei temas que eu não estava acostumado a ver quando a gente fala de Brasil, principalmente Brasil colonial. Então eu tive que falar de literatura, eu tive que falar de etiqueta, eu tive que falar de sociedade, não tinha assim, misturar essas coisas todas, entender como elas se dão, né? A partir e para entender aquilo que eu via, né? Que a imagem que era o meu foco, né? Então, assim, a partir daquilo. Então, a gente vai encontrar tudo isso no livro. Então, a gente né, vai falar de regra de etiqueta, a gente vai falar de regra de literatura, de oratória, de como se portar, né, o que, que é um bom comportamento, como é estar bem, para olhar para os santos e para os quadros, né, porque no Brasil o nosso forte, na verdade, é a escultura, né, não é a pintura. Mas, uhum, assim, para a gente olhar para os quadros e ver que, assim, ver a postura, ver o jeito que está, educa o nosso olhar nesse sentido, né? E para quem gosta dessa cultura mais religiosa, por exemplo, então eu faço todo um levantamento sobre os santos em Minas Gerais, mas levanto também os santos cultuados no Brasil, que vieram, né, com a colonização portuguesa, para ver justamente a diferença, porque em Minas são esses e no resto do Brasil são outros. Então, assim, ele acaba sendo, assim, ele me satisfaz nesse sentido, né? Para eu entender o que seria menor, eu tive que abrir muito o escopo, né? Abrir muito espaço, então a gente vai encontrar tudo, né? Tinha gente que no doutorado, os colegas de doutorado brincavam comigo que quando eu expunha em aula, e isso aconteceu algumas vezes na aula da professora Marisilda, depois, assim, acabava a aula, eles brincavam que a minha pesquisa era caras do século XVIII, né? Então, assim, por conta disso, né? De trazer os nomes, de estar preocupado com essa coisa da moda, não sei o quê, porque ela me revela um gosto de uma população, de todo mundo. E assim, esse gosto que vai das todas as camadas sociais, né? Então, assim, então eu acho que abrange tudo, isso me deixa muito feliz nesse livro, né? Me faz uma, assim, pode falar. não, é entender que assim, estando longe da corte, quem vai fazer o papel dos nossos salões são as igrejas. É, uma coisa que também eu achei muito interessante foi o seu cuidado com os mitos de origem. Você estuda tudo isso que você está falando, mas ao mesmo tempo você não ignora os mitos de origem por Uhum. detrás destas figuras, né? Sim, No caso dos santos, você traz todas as agiografias, né? As biografias dos santos, assim, como que elas surgiram, quem foram eles, tudo isso você trata, ó, esse eu santo, vou falar. olha, ele foi assim, a história que a tradição Sim. conta que ele foi isso, viveu isso, aquilo. Aí depois você pega e traz esse olhar do Brasil do século XVIII, dessa arte toda que está sendo produzida, e isso permite que a gente perceba, por vezes, convergências, mas também divergências, né? Olha só como que se distancia, né? O santo que está sendo pintado aqui com esse nome, com essa identificação, com esse significado, com esse papel, e a sua história original, qual que foi? Né? Você tem Uhum, convergências, exatamente. você tem contrapontos, inclusive personagens bíblicos, né? Não só os santos, né? Mas Sim. os bíblicos, tanto da Bíblia hebraica, você vai para Uhum. Moisés, você vai para Davi, você fala de todas aquelas sagas, você vai para o Novo Testamento. Então, quer dizer, para quem se interessa também em entender, Nossa, a partir dessa sim. perspectiva é muito interessante. Eu
Eu Eu acho tive que que... fazer uma varredura na Bíblia por conta disso, ler a Bíblia de cabo a rabo, porque eu tive que entender quem são esses personagens e não outros. Porque eu Uhum, descobri também que vários personagens da Bíblia não foram pintados, não foram esculpidos. Porque alguns não e outros sim, né? E verdade. aí, assim, aí foi a busca de fazer a citação e de falar, olha, Minas Gerais privilegia esses aspectos assim da Bíblia, não outros, né? E perceber que aí você tem um discurso de poder muito grande, né? Se gosta muito daqueles que foram reis, que foram príncipes, que foram tudo isso, né? E que condiz muito também com as histórias da época, né? A literatura, estou falando da literatura da época, essa coisa de ter que ressaltar o poder do rei, as histórias de rei, de princesa e tudo. Por exemplo, eu tive que buscar muita coisa na Idade Média, tanto por conta das histórias dos santos, toda uma tradição medieval que vai desembocar no Brasil com a colonização, né? Então, assim, que vai vir para cá, principalmente esse mundo religioso, né? E que muitas vezes dava uma sensação que eu estava lendo, quando eu lia essas igrejas, estava nelas, era uma grande história de cavalaria medieval, sabe? Uhum. Santos que lutaram contra os mouros. Nossa, você tinha que ir lá na Europa feudal entender os mistérios dos castelos, das fadas, dos gnomos, para entender muita coisa que se via. Né? É, Tanto que se abre um caminho nessa tradição, que é uma pesquisa que eu estou começando de um tempo para cá a fazer, toda uma simbologia que vai ser usada dentro dessas igrejas, que não é uma simbologia religiosa, dogmática, oficial, uhum. mas que tem muito a ver com esse mundo da alquimia, do ocultismo, esse mundo que vem de uma tradição medieval, misturado com a tradição de uma série de questões de tradição africana, de igrejas, né, assim, de sentimento religioso africano. Então, você se imagina o que é esse universo, na hora que a gente começa a ler essas imagens, a composição delas como foi feita. É um mundo do sem fim. Assim. E aí Verdade, você é. vê o grau da ilustração dessas pessoas, né? E muitas Uhum. vezes, gente, assim, artistas que não passaram por um processo de academia, que estudaram nem nada, mas só de ter vivido aí, assistido às procissões, escutar falar da Bíblia, enxergar isso desde que nasceram, muitas vezes reproduzem as imagens. Eu ia dizer assim, quase sem saber o que estão fazendo. Eles sabem o que eles estão fazendo. Porque você Claro. percebe que é a coisa certa no lugar certo. Não tem nada nessas igrejas que foi feito simplesmente ali para preencher espaço. Isso é uma Eu, coisa ti, impressionante. eu tive aula com um professor maravilhoso na ciência da religião na PUC, que é o professor N. José da Costa Brito, e ele Uhum, falava muito disso, dessa sabedoria popular que se uhum, expressa na fala, na oralidade, né, mas se expressa também uhum, na escrita poética, se expressa também na arte, e de pessoas que, do ponto de vista tradicional, né, não tem aquela erudição, aquela ilustração, mas você usou uhum, aí a palavra certa, e para o momento certo, porque é século XVIII, né, Horácio? E tem sim uhum, toda uma dinâmica filosófica, toda uma intelectualidade envolvida uhum, própria daquele povo, daquelas expressões, né? E assim, eu acho que uhum, você já respondeu, por exemplo, uma pergunta aqui do Márcio, que é essa, né? Tudo isso que o Horácio descreve aqui na live é bem detalhado no livro, e um pouco mais, Márcio, pode ficar tranquilo, pode ter certeza. é, E a Aline deixa aqui o convite, né, para que vocês visitem o site, e eu já vou começar a destacar algumas falas. Por exemplo, tá. uma das últimas que apareceram aqui, eu acho que ela é bastante significativa, Horácio, porque ela, de alguma maneira, ela converge com o que eu sinto, com o que muitos alunos seus que aqui apareceram e aqueles que não puderam aparecer, mas puderam assistir depois, certamente assinariam embaixo também. Que diz assim, é o Jangas, eu não sei qual é ele não coloca o nome, mas aqui o N. Jangas underline Griotti. Ele diz assim: o amo profundamente. Cada aula que dou, cada aluno que eu cativo tem um pouco de Marcos Horácio. Sou melhor por causa dele. Certamente seria outro se ele não tivesse cruzado o meu caminho. Eu digo a Ixi, mesma assim eu vou coisa. começar a chorar. Eu Assim digo eu a começo a mesma chorar. coisa, Horácio, porque às É vezes difícil, eu gente. estou dando Nossa, que aula, isso. às vezes eu estou dando aula e eu me vejo
reproduzindo falas tuas na aula. Nossa. Sem dar crédito, viu? Os meus alunos nem sabem que são Não, suas. fica à vontade, fica à vontade. Mas, assim, é essa capacidade, sabe, de deixar a sua marca, a sua influência e, ao mesmo tempo, o seu amor, o seu carinho em ensinar, na experiência que nós tivemos enquanto seus alunos, tá? Então, assim, tem muita coisa carinhosa, bacana aparecendo aqui, ó. Que legal, nossa, eu fico emocionado. Ler o comentário de alguns alunos falando da importância do professor Marcos Horácio. Minha filha é apaixonada por ele. Eu não sei o nome da pessoa, o perfil dela é Amo Panetone. Mas eu não sei. Eu acho que eu sei quem é. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa maravilhosa. Que saudade de encontrá-la. Muito bom. Maria Isilda, Marcos Horácio, como podemos observar os sentidos pedagógicos da arte? Vamos lá? Nossa, só, né? É só isso. Né? É só isso. Eu acho que tem uma coisa, Isilda, assim, eu vou brincar um pouco com a filosofia, né? Eu coloquei umas epígrafes no livro, duas epígrafes tiradas do Hilário Franco Júnior. Quando ele fala da Idade Média, né, ele fala da utopia, né, ele é um livro que ele vai falar, né, as utopias medievais, né, ele quer entender um pouco o que era essas utopias medievais. Quando eu fiz ciências sociais, a gente, né, e discutindo muito cultura na questão da antropologia, você vê que muitas vezes esse homem, assim, né, o homem parece que quando ele cria a sociedade, com tudo aquilo que ele precisa para poder sobreviver a esse mundo, né, as regras sociais, e que a herança cultural seja passada para frente, a gente precisa um dos outros, porque né, o entorno, a natureza, a gente não nasceu adaptado a essa natureza que está aí, né, a nossa pele é frágil, né, a nossa saúde é frágil, então assim, esse mundo também que a gente cria é um mundo muito de uma caixa, né, ele também é cheio de obrigações, né, se o mundo lá fora nos assusta, o pequenininho também nos coloca em vários lugares para que a gente consiga sobreviver a ele. E uma vez eu li uma frase que é a seguinte, que o homem, nesse contexto, sentindo a falta de tudo aquilo que ele quer, que o homem é mais, é o sonho, é a vontade, é o impossível, é tudo aquilo que a gente não pode realizar em nada, e a gente cria um jardim no meio do deserto. Se eu não me engano, essa frase eu acho que foi do Rubem Alves que eu li isso. E assim, aquilo nunca mais eu esqueci por conta de uma coisa. A arte, para mim, ela passa a ser isso. A mesma arte que pode ser usada pedagogicamente como uma estrutura de poder, para nos ensinar o nosso caminho, são as imagens da igreja, elas são feitas de coisas pedagógicas, né? Como você tem que ser um bom cristão, como você tem que se importar com o rei. Nesse sentido, elas estão dentro de uma esfera do combinado. Né? Mas, ao mesmo tempo, é o bonito, é o mundo possível que talvez eu não tenha, eu estou longe da corte, mas eu refaço a corte aqui, a produção musical em Minas Gerais do século XVIII é uma coisa imensa, então assim, eu fico imaginando o que é criar um jardim num mundo com escravidão, com violência para produzir ouro e essa coisa toda. E aí a dimensão pedagógica, para mim, é ensinar para a gente utopia. É você entrar numa igreja de negros e ver aquela maravilha, sabendo que a vida deles não é fácil, seja você livre, e sendo como é hoje. Então é assim, é o lugar do possível, mesmo que eu não tenha. Então, pedagogicamente, é como se ensinasse para a gente a não desistir, porque a expressão artística é a maneira que a gente tem de se colocar, mesmo no mundo que impeça a gente de fazer isso. Maravilhoso. Muitas vezes. Então, eu acho que o conteúdo até de arte na escola ou na faculdade tinha que ter esse olhar. Sabe? É quando o homem supera a si mesmo. Perfeito. Sabe? É ver que, assim, muitas vezes a arte ela é feita para colocar a gente no nosso devido lugar. Estou falando de poder, de tudo mais, que é o que eu estudo. E, ao mesmo tempo, eu produzi uma igreja maravilhosa para me sentir no mais chique dos mundos, porque até a Nossa Senhora em Minas Gerais chora pouco. Ela é chique. Então, o que eu estou brincando com isso? É uma iaiá em Minas, pelo menos pegar uns gestos daquilo que ela vê.
né? É você criar um mundo onde não existe esse mundo. E para mim a arte ela é isso em todas as épocas, independente de que época for. É mostrar que a Perfeito. gente pode ir além, muito além, nem que seja mentalmente. E aí a gente consegue fazer um jardim. Porque se a gente prestar muita atenção, é um deserto. Verdade. Horácio, Então, é um sentido pedagógico bastante complexo, mas maravilhoso e muito perspicaz, né? Ele tem eu acho que ele tem uma forma própria, né? A arte ela consegue ensinar de uma maneira que outras formas de uhum, representação cultural talvez não consigam. E eu acho é, que, aproveitando o gancho aí da sua fala, né, sobre essa questão, que você também abordou lá na primeira parte, né, do momento que a gente está vivendo, em que parece que se nega tudo, se nega a nossa história, se nega a cultura, se nega a uhum, nossa identidade. E aí, o nosso querido N. Jangas, né? Seria bom, gente, vocês colocar assinar depois o nome, porque aí vem o endereço e a gente não sabe se a gente está chamando de uma maneira que a pessoa quer ou não quer, né? Mas ele coloca, em tempos de negacionismos, de que maneira a arte e a história podem nos ajudar a superar a atual conjuntura. E aí ele já emenda mais uma aqui, ó. Existe o Brasil sem a negritude, o que há do Brasil mineiro nos outros Brasis. Mas eu acho que essas duas finais, de alguma maneira, elas estão conectadas com esse ponto principal que ele destacou, né? Que é, em tempos de negacionismo, como que a arte e a história podem nos ajudar a superar a atual conjuntura que nós estamos vivendo aqui no Brasil. olha, a arte para mim é que nem ir para o divã do analista. Quando a gente lembra quem a gente é, quando a gente tem memória, a gente se coloca diferente frente ao espelho, né? Então eu acho que assim, a história, justamente por ela estar sendo atacada agora, ela é o essencial nesse momento que a gente vive. Ela faz com que a gente se lembre de quem a gente é, e quando eu falo a gente é naquilo que tem de bom e naquilo que a gente tem de ruim, porque o ruim, então, a gente vai ter que se virar com isso e mudar, e não deixar morrer aquilo que é bom, porque estão querendo fazer isso também. Uhum, Então, assim, ela é a memória. E ter memória é um posicionamento político, que muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão. Então, assim, a gente está conversando sobre isso aqui, que eu estou falando de igreja bonita e tudo mais, isso para mim é política. Em que sentido? Isso me dá identidade, isso me faz vivo, não é qualquer conversa que chega para mim que eu vou aceitar, que eu vou tudo, eu sei de onde eu vim, né? Eu assim, eu não tenho essa postura quando eu viajo para o exterior, tal, para pesquisa e tal, né? Assim, tem um encantamento de viajar, com essa coisa maravilhosa, mas assim, eu vou ver muita coisa que eu tenho aqui e essa coisa, mas chegou atrasado no Brasil, mas não chegou atrasado, um monte de coisa não chegou, e um monte de coisa não chegou porque a gente não quis. Então, assim, eu tenho uma postura, eu sinto, assim, eu não sei se é um pouco orgulho agora falar, é um pouco diferente quando, sabe, eu não tenho essa coisa do menos. uhum, Como eu lido com a arte no Brasil, como eu lido com cultura, que eu acho que é o melhor que a gente produziu, e quando eu falo isso, isso tem um cunho político importante, é força. claro. Isso me dá Uhum, força para questionar quem está no poder, isso me dá força para questionar as pessoas que falam sobre educação, isso me dá força para tudo. Eu acho que. E aí está a força de todas as culturas que abarcaram para cá. Quer dizer, não foi só, se a gente pensa em negritude, só o fato de ter pegado no pesado já é o suficiente. claro. Pronto, já assim, já fez, assim, merece todo o respeito por tudo. E não só isso, não só pegou pesado e construiu isso aqui, como também produziu simbolicamente. O que é Uhum, simbolicamente? Isso aqui. Isso que a gente está verdade. chamando, põe aspas, de beleza, eu entrar numa igreja de escravos em Ouro Preto e ver simplesmente que é considerada a igreja que tem mais obra de arte. Você pensa no século XVIII, entender isso, eu queria que um homem branco de elite entrando naquela igreja, ele vai se sentir, no mínimo, afrontado. Quando eu falo que tem uma igreja de negros em Santa Rita do Brão, que parece um palácio de Versalhes, o que você está querendo dizer? Eu também gosto. Você fala, mas está imitando o branco. Tem um monte de coisa de branco que negro não imitou. Sabe por quê que não? Porque não gostou. A gente pega aquilo que Uhum, gosta. A gente pega aquilo que tem a ver com a gente. Isso verdade. serve para o Brasil. A gente pega do exterior, gente, aquilo que tem a ver com a gente. Que não tem, a gente não pega. Não Um monte de pega. coisa que funciona lá, que aqui não funciona. A gente copia um monte de coisa. Mas jogar lixo na rua é uma coisa que a gente não gostou de copiar.
É verdade. Poxa, Né? que Tem uns legal. desrespeitos, algumas coisas que a gente não copia. Mas tem outras coisas que nos caem bem. Percebe? A cultura, ela escolhe aquilo que ela quer, aquilo que ela não quer. Então, assim, eu acho que só essa postura dessa nossa discussão aqui, buscar memória, buscar gente, é se ver vivo. E a Isso, eu arte, acho que aí... Fala. e a arte é resistência, né, Horácio? A arte é resistência, a história é resistência, e continua sendo e Uma continuará noiva, sendo. uma noiva de barro do Vale do Jequitinhonha. Isso aí, Filho é feito, é pobrinho o Vale do Jequitinhonha. Faça uma noiva de barro como aquela. perfeito. Então, já que você acha pobrinho o Vale do Jequitinhonha, não, o Vale do Jequitinhonha não tem cultura. Faça uma noiva de barro igual, mas eu quero igual. No sentido da característica, da qualidade, saber fazer as tintas como elas sabem fazer. Faz, percebe? Então, isso, às vezes a pessoa envolvida, ela nem sabe que ela tá se posicionando politicamente. Verdade. Ela não sabe, às vezes. O artista, às vezes, ele não sabe, mas ele está possibilitando tanta coisa, né? Que a arte, aí, nesse sentido, gente, ela não é decoração, ela me mostra. Eu pegar uma noiva do Jequitinhonha me diz muito daquela sociedade, me diz muito dos anseios daquelas pessoas, me diz muito do que aquilo que elas imaginam para próprias filhas delas. É utopia. E a E utopia como é a... toda utopia, a gente não chega, mas o barato da utopia é lutar por ela. Eu acho que você foi muito feliz ao lembrar, enquanto você respondia para Maria Isilda, uma das epígrafes que você colocou do Hilário, né? Já se disse que a história faz as utopias, e as utopias fazem a história, né? Olha só, Horácio, tem aqui o Wallace Rocha, somos amigos pela sétima arte e as viagens que compartilhávamos no Armazém da Cultura, depois foi tudo aprendizado. Vanessa Ah, também manda aqui muito saudação, pergunta sobre a querida, influência da amiga Ordem querida. Templária no livro. Renata Ventura, conversar com esse meu amigo é a coisa mais prazerosa nos encontros matinais. Imagino ter aula com esse ser. É, Renata, pode ter certeza que é maravilhoso, eu posso dizer isso. Não, Ah, olha só, não. deveria ser lei, cada programa acadêmico deveria ter Marcos Horácio. Tá vendo? É, Horácio, hoje é o seu dia, meu amigo. Hoje é o seu dia. Tem mais É, aqui, ó. Tem mais. Ele influenciou minhas práticas, ele me instigou. Ah, eu sou muito amador com isso aqui. Ele me instigou a buscar os meus caminhos, ele e me deu estrutura intelectual. Tá vendo, rapaz, o tamanho da influência que gente, você meu tem na Deus, vida gente. dessa A hora que turma? eu desligar aqui, eu vou chorar litros, né, gente? É isso que vocês querem pro meu sábado. Eu tô aqui Olha fazendo de só, forte. aqui Eu essa tô aqui foto fazendo da de capa é a forte. igreja de Nossa Senhora do Pilar, lá em Ouro Preto, não é? Sim, sim, sim. É Eu belíssimo, quero é até belíssimo. agradecer o Renan Carvalhais, que é de Brasília, que cedeu a foto para a gente usar, né? Maravilhosa. E Igreja do Pilar em Ouro Preto. Olha, quer utopia maior? Pensa o que é Minas Gerais no século XVIII, você do outro lado do Atlântico, apartado, põe aspas, que é essa imagem que a gente tem aqui, né? A gente se acha longe de tudo. Então, o que você faz? Então tá, eu tenho também. Que utopia maior do que só ter isso, Não né? precisa atravessar o Nada, não oceano. precisa, não precisa atravessar o oceano, faço aqui, né? Maravilhoso. Horácio, rapaz, eu Hum. acho que assim, a gente já pode ir encaminhando para o sorteio, você não No acha? final, tá joia. Pode, saiu aí a questão das ordens templárias, né? Só Isso, que alguém isso, verdade, perguntou. desculpa. Ah, Isso, deixa eu ver o nome ai, dela. Acho que foi vê aí. Vanessa. Acho que foi Vanessa. Ela perguntou se existe alguma questão relativa a ordens templárias no livro. Vamos lá. Tá. Vanessa, eu acho que eu cito em algum minuto, mas assim, eu não encontro isso necessariamente em Minas, mas é uma pesquisa para ser feita. Em que sentido? Quando os templários eles foram perseguidos na Europa, eles foram, muitos deles, grande parte deles foram acolhidos em Portugal, quando eles foram perseguidos na França. E quando chega em Portugal, o rei português transforma a Ordem Templária, assim, cria um outro nome para a Ordem Templária, que é a Ordem de Cristo, que vai ter aquela cruz vermelha que vai estar nas naus portuguesas que chegam no Brasil. Muita gente que faz parte da Ordem de Cristo vem para o Brasil colonial. Então a gente teria que estudar a Ordem Templária via Ordem de Cristo. Porque depois, assim, você tem grandes templos em Portugal, e tem alguns historiadores que dizem assim,
principais até, no sentido estético, uma série de coisas que estão em Portugal, dos Templários. Então, assim, e essa cruz templária que vira a cruz da Ordem de Cristo, vai estar sendo usada politicamente pelo Estado, por tudo mais, nos brasões, tudo até o século XIX, que é o Brasil Imperial, né? E aí, Jefferson, eu queria comentar uma coisa disso, assim, duas leituras para mim foram muito importantes para me guiar na produção intelectual do doutorado e para chegar nesse resultado do livro, né? A arte que é meu documento primário, né? Eu parto dela para chegar nos documentos escritos, para chegar nos livros e tudo mais. É ela que me conduz. Ela no que ela me engana e no que ela me conta de verdade. Ela que me conduz o pensamento que eles querem que eu tenha quando eu veja. Isso não significa que esteja lá, é o que Minas Gerais é. É uma utopia. É o que eles gostariam de ter sido. As pessoas falam, a gente vai em Minas, o povo é tão religioso e tudo é tão lindo. Então, é isso que eles gostariam que você pensasse mesmo. Deu certo e a gente continua pensando isso até hoje, tá? Então, é sempre isso, é o que gostaria de, né? E aí tem o ego dessas pessoas e tudo. Para eu ter esse olhar mais afinado, para mim foi muito importante a leitura das Barbas do Imperador, da Lilian Schwartz. Sim. Ela vai fazer um estudo sobre o Brasil imperial. Eu acho esse livro uma coisa. E ela consegue mostrar como a imagem, qual foi a imagem produzida durante o Império para mostrar o Brasil. Nas canecas, nas baixelas, nas bandeiras, na arquitetura, na história da arte. Ela vai pegando isso para mostrar que imagem que está sendo construída de Brasil para a gente pensar o que é o Brasil. É uma grande propaganda, né, Horácio? Uma grande propaganda. Quando eu li esse livro, eu fiquei tão encasquetado, porque eu já estava com essas ideias na cabeça, eu olhava para mim e falava, mas é isso que eu estou vendo aqui. Parece que alguém fez isso no século XIX, sabe? Então ela me serviu de uma inspiração muito grande, né, a Lília, nesse sentido. E um livro do Durkheim, que é um sociólogo considerado conservador, tal, que é As Formas Alimentares da Vida Religiosa, que ele vai discutir muito essa questão de como a gente coloca no mundo religioso as nossas questões, né? As nossas ideias, como as nossas imperfeições vão ser colocadas como perfeições lá. E aí foi aonde eu fiz aí a utopia do Hilário foi perfeito para mim. Então essa inversão, então por essas imagens a gente consegue ler a sociedade mais porque ela gostaria de ser do que o que ela é de verdade. Mas o fato dela gostaria de ser representada assim, mostra que o sonho dela era ser isso. Só que ela não consegue. E aí isso ensina pra gente sobre Brasil muita coisa, como um todo. Que bacana. Ó, antes de sortear, eu vou ler aqui os últimos comentários aqui, ó. Rogueriero. Marcos nos respeita enquanto... Rosana é o nome dela? A Rosângela. Rosângela, Rosângela, obrigado. Amiga Marcos querida de nos respeita enquanto aluno e o quanto precisamos aprender, sem ofender a ignorância que existe em cada um de nós. Ele amorosamente nos incentiva a aprender. Aí nós temos aqui mais o Emerson, maravilhoso. Renata Ventura. Tem mais coisa legal aqui, Horácio. Ó, tenho muito orgulho de ter a influência do Marcos Horácio em minha carreira de professora. Regina, uma aula do Marcos Horácio não acaba aos 50 minutos. Ele desperta a sua vontade de continuar lendo, descobrindo, aprendendo. Aqui o Leandro, aquele que fez várias perguntas, o Jangas aqui, ó. Me chamo Leandro Aguiar. Fui educador na Fundação Casa. Quer falar alguma coisa especial para ele, Horácio? Leandro, nossa, uma figura querida, assim, né? Ele, assim, a gente ficou amigo, né, Leandro? Muita coisa aconteceu depois de aula e que saiu por fora de sala de aula, né? Que bom. E a influência sua na vida dele é marcante. Ele diz aqui, ó, fui educador na Fundação Casa, hoje sou professor da Rede Estadual de São Paulo. Marcos foi meu professor durante todo o curso e sinto que foi pouco, ele começou. Tem aqui o Cláudio, hoje sou professor no estado e realmente as aulas do professor Horácio sempre foram marcantes. Ele não apenas ensina,
ele inspira. Ah, Maria Nossa. Aparecida, Valonso, grande professor e amigo, você Ah, mora no meu Aparecida. coração. Adoro Rapaz, Aparecida. rapaz, olha isso. Ah, isso é muito Horácio, bom, se né? for ler Não aqui vou tudo, dormir essa noite. rapaz, Eu não vou dormir. e assim, ó, todo mundo aqui Eu vou concorrendo um fazer que nem o livro. macaquinho que é emoji, sabe? Que fica assim. Ó, a Alice pediu autógrafo, tem que dar um jeito depois de providenciar autógrafo Sim, para sim, ela. com certeza, com certeza. Com Eu certeza, com sugiro meu que esse carinho. pessoal vá todo no teu evento de lançamento que a gente vai fazer, se Deus quiser, no começo do ano que vem, e leve o Vai. livro para você autografar, né? Por favor, faça isso. Vai ter, quando puder, a gente vai se encontrar ao vivo. Isso vai ser muito bom. Bacana. Eu adquiri o livro, acho que vou pegar o autógrafo do Marcos Horácio aqui na Universidade de São Judas. É, Ah, que muito bom, muito legal. Que bom. legal. Rapaz, olha, é muita coisa. Se for aqui ler tudo, eu acho que eu corro risco de pular a meia live. O professor Uhum. Jefferson tem toda a razão nos elogios ao professor Oh, Horácio. É a Luciana, minha aluna, rapaz. Ela é minha aluna na faculdade aqui. nossa, que Rapaz, eu legal. tive um privilégio esse semestre, que você não tem noção, Horácio, de dar aula de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Eu aprendi Nossa, isso é um tanto, cara, privilégio. com essa disciplina, principalmente por causa da turma. Uma turma de administração absurdamente interessada, comprometida. A Luciana mesmo é uma delas, e Ai, participativa, sabe? fantástico. Fizemos aquele recorte nos Fantástico. clássicos, trabalhamos com desde o Gilberto Freire, Sim. Caio Prado, Sérgio Buarque, depois Darcy Ribeiro. Foi um curso maravilhoso. Obrigado, Luciana, por acompanhar aqui. Nossa, Olha, muito bom, muito bom. rapaz, é só elogio, tá bom? É só elogio. Eu acho que Muito bom. São pessoas queridas. Tem muita gente querida aqui que eu quero agradecer de coração, assim. Muita gente que eu gosto, que eu via passar o nominho aqui, sabe? Que às vezes eu conheço o e-mail aí subindo, assim, é tão bom, assim, reconforta. isso é muito É bom. bom, E eu acho que é tem que um faz jeito, né? sentido, né? Tem um jeito deles te levarem para casa, né? Ó, é só ir lá no ramalhoedições.com.br, comprar esse livro Que legal. maravilhoso, ler, não é ler, né? É desfrutar, é mergulhar nessa história fantástica que você traz pra gente. Olha aqui, ó. Hum, Nominho de todo mundo tá aqui, ó. Então tira. Ixi, parece o chapéu do Papai Noel, é a touca? Parece não, é. É a touca do Papai Aqui, ó. Noel. Tá vendo? A gente tá no Ai, que Natal, pô. legal, que Vamos lá? legal. Vou até pegar aqui, ó. Lacradinho, ó. O livro, chirincado, bonitinho. Vai ser esse daqui, ó. Vai chegar na tua casa. Orientação: quem for sorteado, a gente vai entrar em contato, mas também entre em contato conosco pelo canal da editora para a gente fazer aí tudo direitinho, pegar seu endereço para poder mandar já na segunda-feira. E é coisa rápida, viu, Horácio? Os livros estão chegando em É? 2, 3 dias no máximo. Então Uau, que tem sido bom. muito bom. Às vezes a Muito bom. pessoa. Tem gente tão ansiosa para receber teu livro que a pessoa pega e escreve de manhã assim: eu comprei o livro ontem, não chegou ainda. Aí quando é à tarde que eu vou ver, às vezes, aí eu vou responder. É. Aí quando eu respondo, a pessoa fala assim: não, já chegou, já chegou, já chegou. E você que comprar o livro do Horácio, faça o seguinte: poste na rede social. Isso faz com que as pessoas se interessem ainda mais e comprem o livro. E o que é mais importante de tudo isso, né? Olha aqui, a Alessandra, ó, que foi minha colega de turma. Ela já recebeu, o meu chegou rapidinho. Tá vendo Ah, que só? legal, Alessandra, abraço. Rapaz, que legal. É tanta. Que Olha só, legal, tchan, muito tchan, tchan, bom. tchan. Tá aqui, ó. E tinha mais de 40, 50 nomes aqui, viu? E aí, vamos fazer um suspense ou Não, vai, senão o povo morre do coração, nossa. olha só quem foi sorteada. Depois você tem que dar um jeito de autografar, viu, Horácio? Vou autografar, Tá? combinado é Vamos isso. ver um jeito. Qualquer coisa a gente combina. Se ela quiser, eu te mando o livro, você Sim, autografa e a gente manda direto para ela. Vamos ver. tá joia, pode ser, pode ser. Renata F. Ventura.
Renata Ah, Ventura. Renata! Ai, que gostoso, Rê! Renata, se manifeste, escreva Gostoso! alguma coisa aí, por favor. Você acaba de ganhar o livro do Marcos Horácio. Pode O, mandar para ela direto, Jeff, porque tem o, como pa- eu fazer o Palácio de Deus. a dedicatória Cla- pertinho. claro que Muito tem. pertinho, Olha Rê. aí, ó, ela já está Então, feliz, ó, pode já está mandar para aqui, ela. ó, mandou um monte de coração. Ó. Renata Ventura. Eu vou combinar Ai, com que ela direitinho a legal. questão do endereço, Tá, pego joia. com ela e a gente vê aí, você manda. Tá bom? Aí a Tá, gente. Que tá. legal. E olha, isso não impede de a Renata presentear alguém, se ela quiser, vai lá, pega um livrinho, compra um livrinho e Ah, dê de presente. Enfim, todo mundo, sabe? Porque assim, né? a gente não tá, a gente costuma dizer assim, a gente não está vendendo livro. A gente está tentando, com a Ramalho Edições Acadêmicas, proporcionar a experiência de boas leituras para as pessoas, sabe, Horácio? Porque Hum, assim, a gente tem como publicar 2, 3 livros por ano no máximo. Nós não temos como publicar mais do que isso, por razões diversas, né? Então, cada obra que a gente publica é escolhida a dedo. Quando nós nos encontramos para falar para você do interesse de publicar o seu trabalho, eu deixei isso muito claro, né? Para você. O seu livro era um dos primeiros da nossa lista. Quando nós falamos, vamos começar a editora, nós já tínhamos lá uma lista de uns 10, já que nós não uhum. abríamos mão de, pelo menos, conversar com o autor. E aí, eu acho que assim, deu muito certo, né? E hoje a gente está aqui, e eu quero te agradecer muito, muito, muito por tudo. Obrigado, Jeff. Eu quero Pelo agradecer livro, pela você confiança, pelo por essa live. convite, pela publicação. Quer dizer, para mim é um prazer muito grande, porque o carinho que você teve com o texto, com o livro, o carinho por tudo, isso faz toda a diferença. Né? Para a gente quer divulgar, né, a pesquisa, né? Que não fique para a gente, né? Isso é para todo mundo, né? Vamos dividir conhecimento, né? Verdade, Então, assim, um verdade. carinho muito grande e agradecer todo mundo que está aqui hoje, sabe? Tem muita gente querida, sabe? Muita gente que está na luta, querendo conhecimento, buscando, muita gente que, assim, que apoia a gente, sabe? Isso é muito legal. Então, Que assim, eu estou muito, muito feliz com essa história toda, Jefferson. Foi você que me proporcionou isso. isso, Então, cara. muito obrigado, meu querido. Como eu Muito falei no obrigado. início, é uma forma de retribuir, sabe, a você, Né? por tudo que você representa, não só a mim, mas a toda essa gente maravilhosa que apareceu aqui, seus ex-alunos, seus alunos, colegas, professores, né? Por Uhum. exemplo, recentemente teve um amigão nosso que comprou o seu Hum. livro, rapaz. Quando eu vi, eu entrei lá, já estava lá o Nossa, pedido, Marcos Alexandre Capelari. meu Ele foi um Deus! dos primeiros. Ele foi hoje, acho que ele não está aqui, não sei nem se ele tem o Instagram, mas depois ele vai ficar sabendo. Ele foi um dos primeiros, sabe? Acho que deve ter sido o Meu terceiro, Deus! quarto livro. E aí mandei lá para o endereço Isso é dele. responsabilidade, isso é coisa Rapaz, de e é responsabilidade. uma O Marcos pessoa Alexandre, maravilhosa. ele é top de linha enquanto intelectual, enquanto pessoa, enquanto valores. Isso é, nossa, isso é só elogio, assim. É verdade. Eu também Bacana. aprendi demais com Gente, ele. eu vou dormir a semana que vem, tá? Só, vou ficar acordado Por esses falar dias em todos. semana que vem, eu quero aproveitar e mais uma vez reforçar para todo mundo que está aqui do curso que você falou que vai ter no teu canal sobre o barroco, né? Um curso Não é um mais amplo, curso, né? né? É um bate-papo para a gente Tá. poder É um conversar. E a encontro, partir né? de agora, é um encontro que a gente vai ter, conversar, falar sobre, né? Uhum. Aprofundar esses assuntos que a gente conversou hoje de maneira informal, que a gente comece a aprofundar esses assuntos, até se Tá. as pessoas puderem me mandar aí de alguma maneira, ou escrever no canal, escrever via Facebook, mandar alguma mensagem, alguma Perfeito. coisa, dizendo o que, que quer que a gente sabe desses aspectos que a gente conversou hoje, Legal. o que, que a gente pode aprofundar, conversar. Isso é uma maneira da gente reativar o canal, que está lá Certo. meio quietinho, sabe? E a gente reativa, vamos conversar, que as pessoas estão com vontade de conversar, vamos trocar informação e principalmente, mesmo com as coisas como estão, o país, enfim, não desistir da utopia de estudar, de pesquisar, de ir para Verdade. frente, porque isso nos torna melhor e torna o país melhor, independente Joia. do que suceda por aí.
né? E resistência, né, Horácio? Resistência. Isso é resistência. Estudar é resistência, ler é resistência. Estudar é fazer tudo que muita gente não quer que a gente faça, que a gente tem orgulho da gente mesmo. E alguém perguntou então, aqui, já passou que está subindo mensagem coraçãozinha toda hora aqui, e perguntou sobre o seu canal. É canal Marcos Horácio, né? O canal no YouTube. Canal Marcos Horácio. Coloca no YouTube canal Marcos Horácio que você vai chegar lá, tá? Tem um que tem a minha foto e tem outro que tem um bonequinho, como se fosse um bonequinho animado meu. É nesse que eu estou de bonequinho animado, que é esse canal. Lá, no Facebook, desculpa. Tá? Você vai achar no Facebook 2 canais, um com a minha foto e um com o bonequinho. É o do bonequinho. No YouTube, só colocar o canal Marcos Horácio que você chega lá. E tem vários vídeos meus antigos, falando sobre santos, falando sobre barroco, falando sobre livros, tem muita coisa lá. Tá? Maravilhoso. Então agora o livro ele desperta essa possibilidade agora de reativar. Maravilhoso, vamos junto. E assim, vamos junto, tá continuem seguindo. Você que entrou aqui hoje para assistir a live de lançamento oficial com o professor Marcos Horácio, continue seguindo a Ramalho, Edições Acadêmicas, porque todos os sábados às 10 da manhã a gente faz uma live chamada Café Acadêmico. Inclusive fizemos uma, né, Horácio, alguns meses atrás, foi uma das primeiras, quando a gente começou em agosto, quando o livro estava em processo editorial. Então, assim, se você puder, continue seguindo a Ramalho, e vá lá no site, todas as lives anteriores estão lá também. E você que já é seguidor da editora, continue seguindo o Marcos Horácio, porque eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Hoje você viu que vale a pena, porque a gente tem muito para aprender com ele, enquanto intelectual, enquanto pessoa, enquanto escritor, e eu quero só te agradecer, meu querido professor Marcos São muito Horácio. Generosos. Isso é uma partilha, isso é mútuo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Valeu, tá? Obrigado. A gente conversa nos bastidores daqui a pouco, tá bom, meu querido? Sim, nos bastidores. Um abraço. E a gente se vê, pessoal, a gente se vê no canal no final de semana. Maravilhoso. Beijo. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau.